Muito boa tarde, 29 de março de 2026. Estamos hoje no a seguir a analisar o balanço da presidência de Angola na Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico, que vai ter aqui os expertos na matéria para olharem do conjunto de ações que foram encabeçadas por Angola durante esta presidência, cujo balanço foi feito também pelo presidente João Lourenço durante a cedência da presidência à Guiné Equatorial. Antes, vamos então ouvir os traços desta intervenção feita pelo presidente da República durante esta reunião que permitiu passagem de testemunho à Guiné Equatorial. A República da Guiné Equatorial está desde este sábado a responder oficialmente pela presidência da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico. O chefe de Estado angolano terminou o seu mandato de 3 anos com um balanço positivo pelo sucesso na condução do processo até a concretização da transformação do antigo grupo de países ACP para a instituição internacional. João Lourenço sublinhou que o país assumiu a liderança num contexto complexo, marcado por tensões geopolíticas, crises económicas, alterações climáticas, conflitos regionais e ainda as consequências da Covid-19. No exercício do nosso mandato, conseguimos renovar e aprofundar a parceria estratégica da OEACP com a União Europeia, o que se materializou com a assinatura do Acordo de Samoa, que entrou rapidamente em vigor e possibilitou a realização em Luanda da primeira Assembleia Parlamentar Paritária entre as duas organizações. Esse grande passo contribuiu de forma bastante notável para a evolução das nossas relações, assentes no respeito mútuo, na responsabilidade comum e numa ambição estratégica convergente. Foi possível, igualmente, redefinir o modelo de cooperação bilateral, no sentido de torná-lo mais capaz de produzir resultados concretos e mensuráveis para os nossos cidadãos, num contexto em que realçamos como prioridade a aposta na juventude. Compreendemos que o envolvimento da juventude vai assegurar a transformação sustentável das nossas economias e responder de forma equilibrada aos desafios climáticos e energéticos que o mundo enfrenta, principalmente nos dias de hoje, face aos graves acontecimentos que assolam o nosso planeta. O chefe de Estado angolano adiantou que durante a presidência de Angola foi necessário imprimir um novo modelo de parceria, preterindo o assistencial, evoluindo para o estratégico entre as regiões que partilham responsabilidades globais e objetivos comuns para o reforço do multilateralismo para prevenir conflitos. João Lourenço destacou ainda que se vive uma nova etapa na cooperação com a União Europeia, o que exige a implementação rigorosa das decisões da organização e o devido acompanhamento para que os compromissos se traduzam em benefícios para todos os países e povos. No decurso do mandato que hoje finda e no âmbito das reformas que foram sendo implementadas, foi possível promover a institucionalização da Troika e torná-la efetiva, por forma a que se pudesse assegurar a participação política ao mais alto nível na reflexão e tomadas de decisão a respeito dos temas de interesse mais sensíveis da nossa organização. Gostaria de recordar que foi nesse âmbito que abordamos o problema do Haiti e tomamos uma posição comum sobre a grave crise constitucional que prevalece nesse país irmão, plasmada na declaração sobre a situação política e de segurança no Haiti, no âmbito da qual reconhecemos e elogiamos os contributos concretos de vários Estados-membros da OEACP para a missão multinacional de apoio à segurança, incluindo os esforços de liderança e fornecimento de pessoal e de recursos. Trata-se aqui da manifestação da nossa solidariedade, expressa em atos concretos, mas apesar disso, não posso deixar de apelar a um envolvimento contínuo do Conselho de Segurança e da Assembleia Geral das Nações Unidas, bem como a um apoio internacional mais alargado para que se consiga garantir
uma maior eficácia e sustentabilidade da missão. Nesta cimeira, reconhecendo a necessidade de diversificarem as fontes de financiamento e reduzir a vulnerabilidade financeira estrutural, foi instituída a função de campeão da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico para a mobilização de recursos financeiros, assumida atualmente por Sua Majestade o Rei Mswati III do Reino do Eswatini, a quem expresso o meu grande apreço por ter aceitado liderar esta tão importante missão. O presidente cessante da Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico mostrou-se preocupado com o impacto dos conflitos em África, Europa e Médio Oriente. João Lourenço descreveu um cenário crítico para a economia mundial, com a insegurança na navegação marítima, transporte aéreo, turismo e comércio internacionais, assim como na cadeia logística de peças e matérias-primas essenciais ao funcionamento das indústrias. Nós, os povos de África, das Caraíbas e do Pacífico, por termos vivido durante séculos uma amarga experiência, sabemos que as mesmas motivações que estiveram na base do colonialismo, o do controle e pilhagem das nossas riquezas, persiste, infelizmente, nos dias de hoje, em pleno século XXI. Hoje, com os mais diferentes argumentos, mas com os mesmos objetivos, os do controle das principais fontes energéticas do planeta, do petróleo, do gás e dos minerais críticos e estratégicos, fazem-se intervenções militares em qualquer ponto do planeta. O mundo transformou-se numa selva, onde qualquer superpotência evoca um direito inexistente à luz do direito internacional, o do ataque preventivo, suportado apenas na presunção de que alguém se está a preparar para me atacar e destruir. Foi assim no Iraque, onde nada se provou, e agora no Irão. O mundo não suporta por muito mais tempo o agravar das crises de segurança humanitária, energética, alimentar e climática, todas elas causadas pela ação irresponsável do homem. A navegação marítima, o transporte aéreo internacional, o turismo, o comércio internacional, a cadeia logística de peças, componentes e matérias-primas essenciais ao funcionamento das indústrias, estão todos à beira do colapso. A economia mundial corre o sério risco de entrar em profunda recessão. Quem vai assumir a responsabilidade final desta hecatombe, que não é mais uma previsão, já é uma triste realidade. Todos somos chamados a fazer alguma coisa para mudar o atual estado das coisas, começando por exigir o fim das guerras em África, na Europa e no Médio Oriente. Somos uma organização constituída por 79 nações deste planeta e devemos, por isso, zelar para termos voz ativa e um papel atuante na abordagem das grandes questões globais, para que os nossos pontos de vista sejam tidos em linha de conta na busca das soluções para os graves problemas que afetam de forma cada vez mais ameaçadora a segurança e a paz mundial. Nesta cerimónia, o presidente João Lourenço viu o seu empenho, dedicação e intervenção na Organização dos Estados da África, Caraíbas e Pacífico reconhecidos com a atribuição de um prémio. Menção que foi igualmente alvo o novo presidente da organização, Obiang Ema. Manuel Silva, Paulo Chaves, Luís de Carvalho e José Camangula, Malabo, Guiné Equatorial. Vamos voltar a Malabo, ou continuamos a Malabo, mas estabelecer o contacto com José Camangula, que acompanha os trabalhos desta 10ª cimeira. José Camangula, dentro de mais alguns instantes, vamos ter então José Camangula para as linhas desta cimeira que permitiu a Angola cessar o seu mandato de 3 anos, um mandato que
de facto, foi de muitas atividades realizadas. Vou começar por apresentar os convidados. Américo Kissola, especialista em relações internacionais. Muito boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores da TPA, boa tarde aos amigos e companheiros de painel. Ainda do meu lado esquerdo está o Dr. Raimundo Gonçalves, especialista em relações internacionais. Boa tarde, caro jornalista, boa tarde aos colegas do painel, extensivamente a magnífica audiência. Conosco também está o Dr. Joaquim Jaime, especialista em políticas públicas. Boa tarde, Calombe. Boa tarde aqui aos meus digníssimos companheiros e extensivo também aos nossos telespectadores. Efraim Camato, especialista em relações internacionais, também um convidado, habitué da casa. Obrigado, Cândido. Boa tarde aos colegas do painel e boa tarde aos telespectadores. Vou começar pelo professor Américo Kissola. Qual é o balanço que se pode fazer deste mandato de 3 anos de Angola? Bom, o balanço tem que ser positivo, porque o resultado aí está, não é? Está aí o resultado. Os membros participantes reconheceram o mandato de Angola e o próprio discurso do presidente não é real só isso. E o bonito em tudo isso é quando não se personifica. Eu, e se nós. Ou seja, ele fala em nome dos angolanos. Então foi um balanço positivo porque muita coisa foi feita. Estreitaram-se os laços com a União Europeia, o Banco Mundial esteve presente. Claro que é um desafio muito, muito forte, são 79 nações e as assimetrias há muita desigualdade entre uns e outros. E quando falamos aqui em assimetrias desiguais, pensa assim, vamos pensar no básico, não é? Falta de água potável, água, energia para todos, não é? E a África tem estado, infelizmente, nessa penumbra, né, ocupando sempre os lugares mais baixos. E vamos ver que quando falamos em África, Caribe, é África, não é? Porque a mãe de todo esse povo é o continente africano. É o povo que mais sofreu com as escravaturas ao longo do tempo, é o povo que mais deu mão de obra barata para o mundo. E seria bom se nesses discursos também levássemos todos os dias o sacrifício que nossos antepassados passaram, ou seja, a escravatura. Porque fala-se em quase tudo, mas menos indenização para o continente africano, ou para o Pacífico, ou para as Caraíbas. E é o povo que mais contribuiu de forma vistosa naquilo que é o desenvolvimento e construção dos outros povos. Como abertura é isso, o balanço é positivo. Ergueu o nome de Angola, não é? Angola passou a ser noticiado muito mais vezes e podemos, nestes últimos anos, João Lourenço tornou-se mesmo cidadão do mundo, vendeu muito bem a imagem do continente africano e angolano em particular. Agora cabe a nós pegarmos esses louros todos, transformarmos em desenvolvimento em algo positivo para toda a população. Raimundo Gonçalves, o facto de terem sido introduzidas reformas e com o surgimento da troika dos chefes de Estado, que não existia, é uma novidade. Deu um outro impulso à própria organização? Colombo, subscrevo, na medida em que Angola entra a nível desta organização em 2022 e depois, durante a sua vigência ou a sua presidência rotativa, encarou muita contextualização antagônica a nível do sistema internacional. E se nós analisarmos proficuamente aquilo que foi o discurso do Presidente da República a nível desta cimeira, mostrou que, de facto, Angola usou a sua presidência na forma de reforçar as instituições que estão ligadas a nível desta organização. É bem verdade que esta organização está muito ligada também na perspectiva do famoso sul global, daqueles países que estão em via de desenvolvimento, países que efetivamente ainda têm muitos problemas basilares, problemas econômicos, problemas energéticos, problema do ponto de vista climáticos e claramente o problema da cooperação a nível regional, e sem esquecendo a questão dos conflitos existentes em muitos países. E também uma coisa que a presidência rotativa de Angola tomou em conta
é o caso de Haiti, que também é um país que faz parte desta organização. Haiti, só não consideramos até agora como um Estado falhado, porque ainda há uma certa esperança. Esta organização pensa que a reposição do ponto de vista constitucional daquela ilha ainda é possível, mas ainda assim esta organização só estará bem consolidada se efetivamente os aspectos constitucionais dos países e a salvaguarda do ponto de vista regional tem de se ter em conta, porque o que se parece a nível dessa organização é também as condições geográficas dos Estados. Uns estão na África, uns estão na Ásia. E essa coabitação depende muitas vezes do alinhamento regional onde estão efetivamente aqueles países. E daí é que a presidência rotativa de Angola, eles tiveram uma missão de estreitar cada vez mais as regiões onde estão os famosos Estados-membros e que quase se debelam com os mesmos problemas. E esses problemas foram efetivamente citados, mas também devemos aqui aceitar que muitos dos problemas estruturantes a nível dessa organização depende muitas vezes da responsabilização dos líderes dos países membros. Ok, já volto assim. Efraim Camate, há este estabelecimento de pontos durante esta presidência rotativa de Angola, 3 anos, e o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, no ato de passagem de pasta, reconheceu que há ainda muito por ser feito. De facto, há. O que nós depreendemos do discurso do Presidente João Lourenço é, de facto, um reconhecimento sincero de que existem ainda muitas fragilidades a nível da organização que decorrem um pouco daquilo que é a insuficiência do ponto de vista mesmo da integração concreta que os próprios Estados têm entre si. Mas esse reconhecimento, de facto, levanta um pouco aquilo que é exatamente o interesse da presidência de Angola ao nível da sua vigência, que decorre essencialmente de uma percepção que Angola teve, sobretudo naquilo que é o estabelecimento dos seus eixos governativos, que assentavam essencialmente na mitigação dos efeitos das questões climáticas, a boa governação, a transparência, mas também a própria promoção da produção interna dos próprios Estados e que, de alguma maneira, foram os principais vetores sobre os quais Angola dirigiu, obviamente, a sua ação, na medida em que se propôs exatamente a garantir uma projeção geopolítica maior da própria organização. O que nós podemos vislumbrar ao fim desta vigência é que se pode fazer, obviamente, um balanço positivo na medida em que há um reconhecimento tácito da parte dos próprios Estados-membros em relação ao facto de que houve um aproximar das relações entre os Estados muito mais estável, muito mais efetivo, decorrente um pouco do modo como Angola conseguiu interpretar, obviamente, a evolução dos próprios acordos que se estabeleceram a nível da organização. Vejamos, Cândido, que a nível da Organização dos Estados de África, Pacífico e Caraíbas, nós temos essencialmente perto de 4 acordos que de alguma maneira sustentam as relações entre os Estados. Estamos a falar dos acordos de Georgetown, estamos a falar dos acordos de Cotonou, os acordos de Lomé, mas agora também os acordos de Samoa, que de alguma maneira estruturam e solidificam um pouco a fundamentação basilar do modo como o Estado angolano interpretou e dirigiu, obviamente, as ações da própria organização, e isso de alguma maneira traduziu com muita profundidade, com muita delicadeza, mas também com reconhecimento tácito das próprias dificuldades que se vivem na organização, a necessidade, obviamente, de propor novos caminhos no modo como os próprios Estados se integram entre si e no modo como, sobretudo, se estabelecem as novas dinâmicas de negociação entre os Estados, de tal maneira que se possa fazer exatamente uma estratégia um pouco mais sólida de desenvolvimento interestatal, que é, ao fim e ao cabo, um dos maiores propósitos de Angola ao nível da sua vigência presidencial. Então, o balanço é de facto positivo e esperamos que essa passagem da presidência à Guiné Equatorial resulte exatamente na continuidade daquilo que foi a ação de Angola ao nível da sua vigência. Okay. E a pergunta que faço ao Joaquim Jaime, Angola deu um impulso a esta organização. O que se espera? Calombe, que o reconhecimento das dificuldades não é tácito, é mesmo real, concreto. Os internacionais dizem que antes da presidência de Angola, quase que a organização estava
no esquecimento, com devidas aspas. Sim, porque nós não devemos esquecer as grandes influências que os grandes blocos, as grandes potências exercem sobre os países de modo individual, sobretudo os países da Oceania. São países insulares, na sua maioria, enfrentam grandes dificuldades que resultam das alterações climáticas, países com recursos naturais muito escassos, dependem muito das relações que estabelecem com os outros países e, por essa razão, a sua capacidade de negociação era bastante fraca. Os países da América Latina, nós sabemos que, em conformidade com as alterações que estão a ocorrer na política externa norte-americana, nesse momento eles estão sob forte pressão, estão organizados em várias organizações regionais também, e há uma organização continental onde todos eles estão, mas tem o grande player ao norte que exerce também igualmente muita pressão sobre a agenda da política externa de todos aqueles países. E Angola, ao assumir a presidência dessa organização, tinha plena consciência das assimetrias muito concretas e das dificuldades que enfrentaria na direção desta organização. Mas ainda assim o balanço deve ser considerado positivo, porque trabalhou na reestruturação da configuração interna da própria organização, com o estabelecimento da troika dos chefes de Estado. Hoje as decisões são tomadas dentro de um formato muito mais formal, que também consegue projetar alguma consistência sobre as decisões que são tomadas. Conseguiu reformular a relação que se estabelecia com a União Europeia, que era uma relação muito desigual. Conseguiu-se então, por via do Acordo de Samoa, sair daquela perspectiva assistencialista e passar por uma perspectiva de relações muito mais entre Estados soberanos. Outra evolução que Angola introduz aí, efetivamente, é a disciplina no âmbito das contribuições financeiras. Esta disciplina é extremamente importante para que a organização não viva sob chantagem dos grandes doadores. Nós sabemos que os grandes doadores, quando doam, colocam o seu dinheiro à disposição, eles querem alterações na dinâmica da própria organização, influenciando as decisões que são tomadas e, sobretudo agora, no momento de reconfiguração geopolítica, os Estados fracos normalmente são capturados, que é para poderem tomar posições na arena internacional em conformidade com a agenda que é definida pelos grandes Estados. Ficou efetivamente, e isso também tínhamos certeza que não aconteceria em 3 anos, a transformação dessa organização num verdadeiro bloco. Será um bloco extremamente poderoso, e aqui, como disse o Dr. Raimundo Gonçalves, aqui na configuração do Sul global, teríamos uma mega organização. Ainda assim a Guiné Equatorial tem a responsabilidade de marcar os passos necessários para que no futuro próximo consigamos transformar esta organização que junta países que têm em comum um passado colonial, conforme diz o professor. É preciso não esquecer isso. E foi bastante simbólico, sob a iniciativa dos Estados das Caraíbas, e o Ghana introduziu na Assembleia Geral das Nações Unidas o reconhecimento formal da escravatura como um crime contra a humanidade, trouxe novamente à tona os 10 pontos, reclamações legítimas que foram apresentados sobre a organização daí da América Latina, né, América Central e Sul, sobretudo. Então, nós temos em comum esse passado histórico de termos sido nações colonizadas, que vivemos sob o jugo colonial, e há aqui uma espécie de solidariedade, reconhecimento desse passado coletivo que une a todos nós. Então, nessa perspectiva, eu penso que
a presidência de Angola foi efetivamente positiva. A Guiné Equatorial tem aqui a responsabilidade de dar sequência aos grandes ganhos alcançados pela presidência angolana. Okay. Um dos marcos históricos desta presidência rotativa angolana é a realização da Assembleia Paritária, que definiu também modelos econômicos no sentido de a própria organização estar mais fortalecida. Pronto, são 79 países e se formos olhar no que acontece hoje mundo afora, o lema de Angola, quando Angola organizou em 2022, era três continentes, 3 oceanos. E quando vemos agora, principalmente, de que as estradas marinhas passam em função dos conflitos internacionais, não é? E olhando para esses países, veja só a riqueza que esses países conseguem reunir, não é? Porque os mares são comparados aos céus, não é? São as estradas, tanto dos céus como marítimas. E é uma grande força. E 79 países não é pouca coisa. Claro que falamos aqui das simetrias. Há um desnivelamento muito forte entre ambos. E sempre, quando eu vejo sempre aí, há uma organização dos países, como o Joaquim já bem diz, as mãos invisíveis, não é? O Banco Mundial não entra aí à toa. Quando ele está aí por trás, alguma coisa vai cobrar no futuro muito próximo. Mas é necessário olhar para essa solidez que une a África que tem mais países nesse grupo. Haiti, que o presidente levantou muito bem, o que o Haiti passa, não dá para acreditar que aquilo é um território independente, que é um país, não é? São escravos que foram lá deixados, 90% e tal da população é negra, são pretos, mais de 90%. A França toma conta daquilo. Descobriram petróleo na margem equatoriana, lá naquela praia do Haiti, e a população não se beneficia disso. Então, quer dizer, é uma visão que temos que ter nesse sentido. É como se fosse uma denúncia mesmo. Hoje a Haiti é governada por gangster, é assim que podemos dizer. Não tem um presidente que consiga tomar decisões, e com uma organização como essa, bem estruturada e solidariedade, os resultados podem muito bem ser palpáveis. Cuba, não é? O que Cuba passa hoje, um país como Cuba não há energia elétrica, não há escuridão, é escuridão 24 horas, não há energia, não há comida, não há nada, e o mundo inerte, como se nada tivesse acontecendo. Com uma organização forte, bem estruturada, que possa derrubar as barreiras internacionais, que são as grandes potências, como bem o presidente disse, não é? Que numa das passagens que estamos no mundo, como parecemos uma selva, ou seja, ganha quem tem mais força. Não podemos caminhar assim. O direito internacional está aí, tem que ser respeitado. As Nações Unidas, com toda a debilidade que vive, todas as organizações a nível mundial são regidas por carta da ONU, devemos obedecer a essa carta para ver então se conseguimos algum equilíbrio mundo afora, porque infelizmente do jeito que as coisas caminham não são. E agora, o meu medo, o meu receio é exatamente o papel que a Guiné fará. Será que a Guiné estará qualificada, tão quanto Angola foi nesse período, para encarar esses desafios todos? Então, lhe entregaram um calendário praticamente feito, um bolo praticamente feito. Vá lá e execute. A agenda está. Falta apenas a cereja. Execute. Sim, agora vamos lá ver se há essa força da Guiné, não é? Politicamente, internacionalmente, capaz de dar prosseguimento àquilo que o João Lourenço está a entregar, aquilo que a Angola está a entregar, para que eles possam dar prosseguimento aos programas. Raimundo Gonçalves, por diversas vezes, o Presidente da República, enquanto responsável deste mandato rotativo, assinalou que era importante rever a questão de Cuba. Era um sinal que dava internamente de este bloco, esta organização ser também aquela organização que exerce influência diante das grandes potências. Mas claramente, Cuba, se não prestarmos uma atenção muito adequada a Cuba, aquele país está a viver uma asfixia mecânica total. Começa a gargar num estado falhado, porque quando até mesmo as questões muito basilares como energia, a fome, o funcionamento do aparelho estatal quase é inoperante, isso consolida-se
uma estratégia de um Estado falhado, mas tudo em função da pressão externa que é conhecida por todos nós, proveniente dos Estados Unidos da América. É muito bem verdade, depois dos Estados Unidos da América capturar o presidente Nicolás Maduro, a dificuldade do povo cubano aumentou significativamente, porque Venezuela era um país que, do ponto de vista prático, apoiava muito as questões energéticas de Cuba. E se nós analisarmos, o presidente Trump e a sua administração sempre usaram a estratégia de ter a grande influência a nível, digamos assim, da América Latina para, concomitantemente, dificultar a Cuba e a influência da China, que tem muitas vezes um grande protagonismo sobre aqueles países. E efetivamente conseguiu na medida em que o Estado cubano está quase inoperante. Há uma grande solidariedade que até mesmo a própria Organização das Nações Unidas está a dirigir, chamar a toda a comunidade internacional para verem os pressupostos legais para ajudarem aquele país. Então se encaixa esta frase proferida pelo Presidente da República: o mundo transformou-se numa selva. Subscrevo, o Presidente recorreu no grande teórico Thomas Hobbes, já defendia a questão do estado de natureza, onde claramente o mundo é comparado como uma selva, onde os mais fortes vão procurar subalternizar os mais fracos. Mas, infelizmente, nós estamos num período em que o uso da força, nesse caso eu me refiro à força militar, tornou-se agora uma das estratégias mais antagônicas que os Estados usam para a persecução dos seus objetivos políticos. Ou seja, aquilo também que Clausewitz defendia, chegar a uma altura em que os Estados vão usar da guerra para atingirem os objetivos políticos, na medida em que as superpotências, como também frisou bem o Presidente, as superpotências hoje estão a usar que a única tática deles sobreporem-se a nível do sistema internacional é efetivamente atacarem os Estados mais fortes, ou seja, os Estados mais fracos, com algum interesse, quer seja do ponto de vista dos seus recursos naturais e como também como uma forma de criar espécie de uma inércia na outra potência. Ou seja, a essa altura, o grande problema dos Estados Unidos da América tem sido efetivamente a China. E a forma que os Estados Unidos têm para, digamos assim, criar uma certa inércia nesse desenvolvimento econômico e social que a China tem, é efetivamente criar empecilhos naqueles lugares onde a China tem facilidade de ter esse desenvolvimento. Se nós analisarmos bem essa triangulação que eu posso aqui fazer, depois da queda de Assad, os Estados Unidos da América entendeu deixar cair a Venezuela, deixando que a Venezuela praticamente toda a estratégia do recurso natural da Venezuela está a ser controlada pelos Estados Unidos da América. É muito bem verdade que a Venezuela detém a maior reserva de crudo do mundo, de petróleo, que agora está a ser controlada pela liderança americana. Estão a determinar que nem a China, nem os outros países têm de ter uma nova relação em função da nova realidade da política venezuelana, onde claramente a Cuba sofreu esse efeito. Agora, claro que a outra estratégia foi a questão do Irão, como também, efetivamente, abordou-se a nível desse antagonismo do comércio mundial. O Irão, que eu considero sempre a teoria aplicada pelos Estados Unidos da América ao Irão como um grande erro estratégico, na medida em que os Estados Unidos encontra uma grande surpresa estratégica a nível do próprio Irão. Não funcionou a teoria internacional nessa cobra? Não funcionou, porque o Irão teve que fazer um estudo minucioso dessa nova selva que o mundo se tornou, na medida em que os Estados Unidos da América entendeu usar a estratégia militar para a consolidação dos seus objetivos políticos. Agora, no Irão, encontrou um poderio militar muito forte, razão pela qual o Irão continua a retalhar os pressupostos e aplicando para consolidar, aplicando numa perspectiva muito analítica. É que o Irão entendeu, a única forma que ele tenta se defender com os Estados Unidos da América é apertar o Estreito de Hormuz e, claramente, atacar os países do Golfo Pérsico que têm uma relação perfeita com os Estados Unidos da América no sentido de continuar a salvaguardar aqueles que são os seus interesses vitais. Calombo, permita-me só antes de passar para aquele lado, só um minuto mesmo, para fazer aqui uma observação. 2 navios russos conseguiram chegar a Cuba, não é? Sim. Com energia, com combustível e placa foto. A China também, o arroz da China. Então, quer dizer, isso é para perceber de que se a China
Eu tenho comprado a China nesse conflito todo como o amigo do gato. O gato é o primeiro a fugir quando há o incêndio, mas é o último a chegar. Eu preferia ter um cachorro que dorme lá com... Mas o arroz da China também já chegou. Sim, mas falamos aqui, a China e a Rússia precisam aparecer mais, porque já vimos que os Estados Unidos, quando ele está confrontado ou pela Rússia ou pela China, ele consegue vergar-se. O que Cuba está passando é porque nós estamos aqui, aí nem imagens conseguimos de verificar. O que o Haiti passa, nem nas redes televisivas passa. Então, quer dizer, é preciso esses grandes autores que conseguem desafiar as grandes potências como os Estados Unidos da América, a Índia, que também faz esse papel de amigo como um gato. Apareça mais para, não só em discurso, mas em ações, para que o mundo possa alguma coisa, estabelecer algum equilíbrio. A teoria de um amigo que se parece a um gato não funcionou com o mandato de Angola, pois que realizou um conjunto de ações que permitiram dar impulso à organização, estabelecer pontos, acima de tudo, e despertar as outras nações que o caminho é este e o futuro deve ser vislumbrado. Sim, nós temos estado a acompanhar o posicionamento público do presidente João Lourenço nessa sua odisseia internacional, quer seja à frente da União Africana, quer seja à frente dessa organização que cessou o mandato ontem. Houve, de facto, uma evolução positiva no pensamento que foi traduzido no discurso do presidente João Lourenço. No início, a acutilância, a contundência do discurso não era que nós vemos, como passamos a ver. Para fazer os sinais, fazer a leitura dos sinais. Eu julgo que há uma realidade que é nossa cá internamente, com todas as limitações. Mas há uma outra realidade, é que quando se está no interior dessas organizações e a liderá-las, tem acesso a muito mais informações, recebe os pontos de vista das outras lideranças e isto naturalmente muda a percepção e a perspectiva que se tem do mundo como um todo. Nós não tínhamos interesse nenhum em relação ao Haiti. O Haiti passa a ser parte dos nossos interesses por via da nossa liderança. Nós não tínhamos qualquer interesse com Samoa, nós não temos qualquer interesse, nem fazia parte da nossa agenda. Mas o facto de estarmos a liderar a organização fez com que a visão de Angola pudesse alcançar muito para lá daquilo que eram os nossos interesses imediatos, que estavam muito aqui circunscritos, aqui a nossa região, quando máximo subíamos até os países da África Central, o Golfo da Guiné, no Oceano Atlântico do outro lado era mais com o Brasil. Cuba depois verificou-se um certo abrandamento nas nossas relações, ficamos um pouco distante de Cuba. Então, penso que a liderança angolana levou-nos, projetou-nos a realidades que para nós estavam muito distantes. O professor Kissola trouxe aqui a questão do Haiti. A descoberta de petróleo e depois o Haiti vive essa dupla tutela colonial. Primeiro, a França. Não podemos esquecer que o Haiti foi o primeiro país daquela região a declarar independência. O primeiro país a impor uma derrota estratégica à França fora da Europa foi efetivamente o Haiti. Mas a França depois puniu o Haiti, impôs sanções. Dizia que os ventos da liberdade do continente europeu não incluíam o Haiti, porque a prosperidade da França dependia em parte do Haiti e, portanto, o Haiti não tinha o direito a ser livre. Repara. Depois surge uma nova dimensão, que o Haiti também recebe uma nova tutela norte-americana. E com o petróleo, aí há muitas, pelo que a gente costuma ler, há muitas empresas privadas que estão no negócio do mercenarismo, exércitos privados, que estão a organizar, treinar gangues no Haiti, justamente para poder desestabilizar o Haiti. Hoje o Haiti é literalmente um Estado falhado.
É ingovernável o Haiti, mas aquilo não resulta tão somente de fatores internos. Há forças externas, tem a França de um lado, tem os Estados Unidos do outro lado, que não permitem que o Haiti se organize. O Brasil já tentou ajudar, os países da América Latina já tentaram ajudar. As Nações Unidas já lá estiveram. Já lá estiveram, mas tudo falhou. O Quênia também tem estado a apoiar. Então a presidência de Angola, à frente da OACP e da União Africana, fez com que Angola estivesse por dentro de dossiês que em situações normais não teria. E isso teve influência na evolução da perspectiva discursiva do Presidente da República. Repare, por exemplo, o Presidente da República já tem uma outra visão em relação à escravatura, ao legado da escravatura e à necessidade de reparação. Uma posição diferente do que ele uma vez teve, né, quando o presidente Marcelo disse que Portugal tinha que assumir o seu passado histórico. Foi questionado, o presidente disse, não há dinheiro que pague aquilo. Mas rapidamente mudou a sua posição, porque passou a ter isso por cima da mesa, dossiês que fizeram com que a sua visão mudasse. E agora uma posição muito contundente. Uma posição que vai em alinhamento com aquilo que são as aspirações da maioria absoluta dos países cuja liderança dele cessou ontem. Há um pedido internacional para reparação dos danos à escravatura. E na América Latina é mais grave ainda. Temos a população negra do outro lado, que é campeã de pressão arterial e diabetes. Há uma relação direta entre as condições impostas pela escravatura naquela zona e as condições de saúde. Então, o presidente Lourenço foi bastante contundente em relação a isso, pronunciou-se em relação ao Irão que está a acontecer, porque já muitos estudiosos dizem o que está acontecendo no Médio Oriente é colonização, quer seja na Palestina como no Irão. E durante o processo de votação, em relação a 123 votos, Estados Unidos, Israel e Argentina votaram contra e tivemos um voto de Portugal. O Portugal absteve-se. Olha, o voto norte-americano contra era de esperar. É um país que se construiu baseado no trabalho escravo explorado dos africanos, no assassinato, no genocídio dos índios americanos, que chegou a uma altura que eles tiveram que colocá-los em reserva como se fossem animais em extinção. Um país com esse passado, certamente, que nunca votará a favor do... O mesmo se pode dizer da Argentina também. O histórico fala por si. Sim, vamos perguntar, onde é que estão os negros na Argentina que fugiam do Brasil, que se refugiavam na Argentina? Onde é que estão? Depois a Argentina tem aquele, infelizmente, foi um dos portos seguros de muitos oficiais nazistas que fugiram da Alemanha no fim da Segunda Guerra Mundial. Também. E nesse momento, então, pior ainda, com a extrema-direita no poder na Argentina, com esse alinhamento... Com Milei no poder, com esse alinhamento duplo, Washington e Tel Aviv, naturalmente que ele tem que ter uma posição dessa natureza. Tel Aviv também era de se esperar que votasse contra, porque se votasse a favor ou se abstivesse, seria uma forma de aceitar tacitamente as reivindicações de reparações históricas pelo massacre. A Nakba de 48 matou 10% de toda a população palestina. Repara. Então, Israel era de esperar que votasse contra. E o genocídio do povo palestino não terminou desde 48 até hoje. Eu hoje estive ouvindo na Rádio Nacional de Angola, passa a publicidade, que desde que foi firmado o acordo de paz, Israel já matou 700 pessoas. Nesse período, 700 pessoas. Continua a matar. Está a matar no sul do Líbano. Está a matar no Irão. Então, era de esperar. E a faixa de Gaza totalmente destruída. Totalmente destruída. Agora, Portugal continua presa no seu passado histórico. É considerado o país que inventou o tráfico de escravos. É considerado o país que controlou
40% de todos os escravos traficados de África para o resto do mundo foi de responsabilidade de Portugal. E Portugal até hoje não consegue se desfazer desse seu passado. 75 foi há pouco tempo e vimos o que é que nós tivemos que passar para nos libertarmos. Não foi uma independência por via da mudança da perspectiva, dos novos ventos que sopravam pelo mundo. Tivemos que ir à luta, 14 anos de guerra, tivemos que consentir muitos sacrifícios e o saudosismo daquele Portugal imperial que descobriu o mar, cidadãos do mar, que conectaram o mundo, conforme dizia António Costa, ainda não saiu da mentalidade de Portugal, nem de todas aquelas potências colonizadoras ocidentais. Por essa razão, o discurso do presidente João Lourenço, nesta perspectiva, é um discurso pertinente e atual. Frei Camate e o presidente João Lourenço, durante este mandato, defendia sempre o multilateralismo. É, de facto, um multilateralismo ativo e até transversal e permeável à própria organização. Porque, vejamos, Cândido, a organização de África, Caraíbas e Pacífico surge exatamente no contexto dos grandes alinhamentos políticos no âmbito da Guerra Fria. E nesse sentido, nós temos obviamente a percepção dos próprios Estados em relação à necessidade de se estruturar uma organização que pudesse responder mais positiva e substancialmente àqueles que eram os objetivos políticos e estratégicos dos países mais voltados e subalternados exatamente àquela dimensão dos países periféricos. Do ponto de vista teórico, quando nós olhamos obviamente para o modo como se constrói a própria organização, o que nós percebemos é que há uma predisposição dos próprios líderes em relação à necessidade de se fazer uma emergência dos próprios Estados naqueles que são os grandes centros de decisão global e, nesse sentido, a própria narrativa, por exemplo, que o próprio presidente João Lourenço traz em relação à necessidade de se fazer um levantamento mais estável da organização quanto ao facto de que é preciso que a organização adentre exatamente aqueles espaços das grandes decisões de tal maneira que não se esteja no menu em vez da mesa, acaba exatamente revelando profunda e substancialmente aquela que é a disposição dos próprios Estados no âmbito daquelas que são as grandes lutas geopolíticas a nível do mundo. E por que é assim? É assim exatamente pelo facto de que o grande mobile animador que de alguma maneira determinou a emergência dessa organização foi exatamente conseguir contornar os grandes perigos de solidificação da expansão e continuidade da colonização. Nós temos, do ponto de vista da percepção teórica, por exemplo, do sociólogo Charles Bourdet, a ideia de que as grandes configurações e os grandes alinhamentos geopolíticos no mundo acabam provocando uma espécie de continuidade ou expansão de facto colonial, uma espécie de colonização generalizada que acaba transformando a relação dos Estados em uma relação de subjugação, de dominação e de dependência. E por causa disso, a organização visa exatamente responder, dentro dessa ótica do seu objetivo estratégico central, a necessidade de garantir que os Estados consigam se posicionar mais estrutural e estavelmente em relação àqueles Estados que têm muito mais força do ponto de vista de esfera de influência, do ponto de vista econômico e do ponto de vista do complexo industrial militar. E essas dissidências que nós assistimos hoje em dia, sobretudo por causa das incursões militares que os Estados Unidos faz, decorrente obviamente dessa reconfiguração geopolítica e geoestratégica que acontece no mundo, acaba implicando significativa e substancialmente a própria posição dos Estados na organização. Por uma razão muito simples, porque nós temos o reconhecimento de que, do ponto de vista estrutural, os Estados da organização são os Estados mais voltados para a periferia e, portanto, mais enfraquecidos do ponto de vista da sua própria esfera de influência e acabam quase sempre ficando reféns exatamente daqueles que são os grandes objetivos das grandes potências. E por que é importante agora realmente começarmos a discutir essas questões que o presidente João Lourenço traz à liça no seu discurso? Exatamente pelo facto de que, se formos a observar, o próprio objetivo ou o lema da Cimeira foi exatamente compreender como é que as mudanças do mundo conseguem influenciar significativamente as próprias dinâmicas da organização. Vejamos que o lema da Cimeira foi exatamente uma organização transformada e renovada diante das mutações do mundo. O presidente João Lourenço reconhece que há uma mudança a acontecer no mundo, o mundo vai mudando cada vez mais e essa mudança de alguma maneira difunde
e faz transitar as próprias estruturas de poder. E essas estruturas de poder acabam quase sempre ficando exatamente sob tutela das grandes potências, e nesse sentido falamos exatamente dos Estados Unidos, da China e da Rússia, que de alguma maneira performam e permeiam as grandes narrativas de poder, e isso quase sempre soterra e subjuga profunda e substancialmente aquilo que é a posição dos Estados dentro da organização. E por causa disso, o timing é certo da percepção do presidente João Lourenço, mas também o modo como o presidente João Lourenço projeta a própria organização em sua vigência, sobretudo nesse nível geopolítico, geoestratégico, mas também da própria diplomacia multilateral, acaba exatamente revelando quais foram os grandes objetivos estratégicos de Angola na sua presidência. O que nós esperamos de resto, como disse inicialmente, é que a Guiné Equatorial consiga responder àqueles que são os desafios contundentes que Angola identificou, e que a partir dessa resposta se consiga exatamente traduzir e se fazer uma emergência um pouco mais estável, mais apresentável, de qual vai ser exatamente o reposicionamento da própria organização dentro das grandes dinâmicas de mutabilidade a nível dos centros de poder e decisão do mundo. Agora, olhando para os 79 países que fazem parte desta organização, para além da Angola, quais os outros países que demonstram um verdadeiro interesse da mudança, do reposicionamento geoestratégico? Já me está a ligar o professor. Não há problema. Veja, só para tocar a questão de Portugal, o voto de Portugal, eu sempre digo, os portugueses inventaram os jagunços e continuam a ser os jagunços. Para quem não sabe o que é jagunço, jagunço eram aqueles elementos que eram treinados exatamente para caçar os escravos. É vergonhoso uma altura como essa, em pleno século XXI, países como Portugal, isso está evidente. Qual seria a posição? Isso está evidente. Qual seria a posição de Portugal? Portugal tem que condenar veementemente. Tem que chegar mesmo, devia ser até talvez uns países líderes, não é? A abstenção pode levar-nos a dois entendimentos. Não, a abstenção... Ou aceita? Não, então, em uma votação, ou sim ou não, neste caso, quando você se abstém... Demonstra neutralidade. Neutralidade é o quê? Então, ele está dos dois lados, é como se fosse um gilete, não é? Corta dos dois lados, não pode ser assim. Então, veja, e é complicado, e isso está bem assente na sociedade portuguesa. Eu tive a acompanhar hoje o congresso do PS, o encerramento do congresso do PS, e quando eu verifico aquilo, eu me pergunto, não, mas onde é que estão os negros que vivem em Portugal? Os portugueses negros. Não fazem política? Não fazem política, mas a política, então, o homem é um animal político, não fazem política. Será que não fazem mesmo porque não há interesse em ilustrá-los? Sem demagogia, vi um único preto na plateia, quando o secretário-geral passava para saudar, o único senhor preto levantou para dar a saudação. O resto, quer dizer, todos punhos levantados. Vimos também a deputada Eva Cruzeiro. Mas nas imagens que passaram hoje, não consegui elucidar. Então, quer dizer, seria uma gota no oceano, mas tudo bem, vamos lá continuar. Angola teve esse papel muito forte, e eu reafirmei aqui. Qual seria o país, não é, veementemente ou pronto para dar prosseguimento? Tem que ser a Guiné, porque ela agora, a presidência está nas mãos da Guiné. A Guiné comanda esse processo, mas sabemos da instabilidade política que a Guiné vive, por isso é que eu disse anteriormente que recebeu um bolo já completamente pronto, com a cereja aí, é só materializar. Agora vamos lá ver se consegue dar continuidade a isso. Porque, olha, se não tivermos organizações fortes, como estamos aqui a ver, o mundo, ou seja, a África, as Caraíbas e o Pacífico, vão continuar a ser o que são. Quando se fala, por exemplo, da escravatura, dos acordos da indenização que deveria acontecer, o João Lourenço falou muito bem sobre financiamento. Foi uma das linhas mestras, não é? Financiamento para esses continentes. E esse financiamento vem de onde? Vem exatamente quase que sempre no continente europeu. Quem é o europeu? Não é? Quer dizer, não há uma política de gratidão por aquilo que esses continentes, tanto a África como os Caraíbas ou o Pacífico, prestaram ao continente europeu. Vamos lá ver quais são os outros países que conseguem de sair desse processo e serem uma figura carimbada, porque no mundo cada vez mais
íamos para um mundo multi, agora vejo que estamos a dividir em um tripartido, não é? É um tripartido, nós não somos tidos nem achados, e por isso é que eu, de alguma forma, quando eu vejo, será que o líder guineense que virá aí há de manter a mesma veemência discursiva do presidente João Lourenço que, ao longo desse período? Porque estamos aqui a comentar nos bastidores, o Jaime comentou sobre isso, o discurso do João Lourenço fora evoluindo com o tempo. Se fosse num mundo entre esquerda e direita, ele seria mesmo esquerda assumida. Ou seja, tem sido mais defensor daquela classe considerada menos favorecida. É o que ele mostrou nesses discursos. É isso que precisa ser implementado, porque muita coisa foi feita. Agora, se não aparecer, se a Guiné não desempenhar esse papel tão veemente que João Lourenço teve, a Angola teve nesse processo, infelizmente estaremos no retrocesso, porque é preciso, para tu negociares com um forte, tem que estar forte. E nesse período Angola mostrou que tem uma estabilidade, que poderia falar de tu para tu com qualquer negociador, com a União Europeia. Não à toa trouxemos aqui a cimeira, a União Europeia, a África, muitos chefes de Estados que vieram, e isso, agora não sei se a Guiné vai ter essa força para pleitear aquilo que foi plantado nesse período. O tempo está aí, vai nos dizer, estaremos aqui nessa mesa para debatermos quem conseguiu deslumbrar desse processo para dar continuidade a essa caminhada. Raimundo Gonçalves, possa ser que o tempo venha dar-nos uma outra face da moeda em relação ao posicionamento da Guiné Equatorial, com Teodoro Obiangama na liderança desta organização. Calma, nós estamos a falar de um mundo que a questão da segurança global tornou-se uma grande incerteza. A questão da paz, a estabilidade é o nosso principal apanágio para a consolidação dos nossos projetos estratégicos, onde claramente o mundo está a se reconfigurar com novos xerifes, os novos polícias, os novos jagunços, como diz aqui o professor, para dizer que de facto quem detém hoje a liderança tem de ser um estratega, tem de ser forte. Dali que se diz que o comportamento estratégico do líder muitas vezes determina as ações de uma determinada organização. O presidente Guemá, quem olhar para o seu estado físico, psicológico, representa um esgotamento total. Está de 79 a governar aquele país, que do ponto de vista prático... A teoria de que o líder rodeado ou ladeado pelos bons discípulos pode ter êxito não funciona? Não vai funcionar para Nguema? Não, infelizmente, Nguema, o que vai se usar, já tem estado a se usar, se me permite a tautologia, a nível da Guiné Equatorial. O famoso poder paralelo. Está a capa de Nguema, mas tem efetivamente os membros mais próximos da sua família a orientar a governança, nesse caso o filho. E daí, se nós fazermos a colação, será que vai levar a perspectiva dessa organização com a mesma robustez que Angola apresentou? Essa é uma questão retórica, para dizer que é uma organização que, do ponto de vista estratégico, ela pode ser consolidada, mas do ponto de vista geográfico, é preciso uma visão holística, em função, digamos assim, de forma dispersada, se me permite a expressão, dos países existentes nela. Está-se a falar de três regiões fundamentais: a África, as Caraíbas e o Pacífico. Agora, é preciso que, claramente, com as incertezas da geopolítica mundial, é preciso que o atual presidente pro tempore desta organização tente saber, enquanto existirem as incertezas, enquanto a questão da estabilidade for o principal apanágio para a consolidação da geopolítica mundial, tem de ter em conta que a coabitação desta organização vai depender também da questão da promoção do desenvolvimento sustentável dos seus países. Dali, se nós analisarmos a nível de discurso, falou-se também da juventude como motor sustentável para galvanizar a prosperidade dos Estados-membros. Mas isso vai depender da visão estratégica da liderança. Mas agora também nós devemos aqui aceitar que a escolha não depende simplesmente da própria organização. É uma escolha rotativa, que significa dizer que chegou a vez da Guiné Equatorial. E quem está lá como presidente tem de ser efetivamente
o líder desta organização. Agora, é para sustentar ainda que a essa altura a Guiné entra a nível dessa liderança num período extremamente complexo da geopolítica mundial. É preciso que a Guiné Equatorial tenha maior articulação. A par da articulação, os Estados-membros, os líderes dos Estados-membros têm que estar muito ligados à Guiné Equatorial, porque a estruturação da configuração, digamos assim, da segurança global gera uma grande incerteza, onde ninguém sabe quem é o alvo da vez. Estamos a ver uns Estados Unidos da América que quase não aceita a nova perspectiva do multilateralismo, trouxe uma nova narrativa de fazer política internacional, onde a aplicabilidade do uso da força agora se tornou o seu principal apanágio. Estamos a ver, digamos assim, uma organização das Nações Unidas cada vez mais em autodestruição assistida, na medida que os Estados perdem até a robustez, e também frisou-se a nível do discurso do presidente pro tempore, na altura, nesse caso o presidente João Lourenço, da questão do Conselho de Segurança das Nações Unidas relativamente à questão da paz e a segurança global. Mas como é que você vamos perspectivar uma segurança estável a nível do sistema internacional se efetivamente os países que fazem parte do Conselho de Segurança são os mesmos que têm estado a se debruçar com conflitos de interesse? Os Estados Unidos da América, claramente, que nunca vai deixar que o seu apanágio, ou seja, a sua política externa, seja efetivamente interrompida a nível do Conselho de Segurança. Nós estamos a ver a Rússia tem estado numa guerra enfraquecida que já está a caminho de 5 anos com a Ucrânia, e quase, se nós analisarmos a tipificação das guerras contemporâneas que têm estado a fragmentar até o comércio mundial, quase os países estão nela simplesmente para trazer a nova narrativa, que é a teoria da securitização. Os Estados trazem o discurso da securitização para atacar outros Estados. Ou seja, se nós analisarmos como é que os Estados Unidos da América atacou o Irão, remeteu à estratégia da teoria da securitização, mostrou aqui um objeto de ameaça, que é a questão do programa nuclear, que é a questão... E o mesmo fez a Rússia em relação à Ucrânia. O mesmo fez a Rússia. Quer dizer, nós estamos a ver que os mais fortes entenderam que a única forma dele atingirem os seus objetivos estratégicos é usar a teoria da securitização, mostrar falaciosamente que há um perigo, que do ponto de vista prático esse perigo é inexistencial, mas para simplesmente contrapor aquilo que é a sua estratégia de segurança a nível do sistema global. Por quê? Porque se entendeu, a essa altura a Rússia entendeu, se não controlar o seu espaço de influência, poderá colocar em causa a sua soberania. Os Estados Unidos veio com a mesma narrativa de securitização, dizendo que o Irão é uma ameaça à segurança nacional americana, que o Irão é uma ameaça à existência, efetivamente, do próprio Israel. E se nós analisarmos, é essa nova prática. Agora, o meu grande receio relativamente a esta nova liderança e a perspectiva de análise dessa teoria de securitização... Raimundo Gonçalves não quer acreditar no pragmatismo do presidente Kema? Não, vejamos, a nível dessa organização se reaproximou a estratégia da consolidação ou da cooperação com a União Europeia. Quem é a União Europeia atualmente na arquitetura de segurança global? É uma união que cada vez mais está vazia do ponto de vista prático. É uma união que, em função da grande irritabilidade existente com o seu principal aliado tradicional, que é os Estados Unidos da América, quase começa a ter uma perspectiva de análise econômica e financeira e, quiçá, política muito fragilizada. Agora, e vê o que é mais grave. A União Europeia está a voltar a sua bandeira de projeto de consolidação econômica e política para a África. Por quê? Porque encontrou fragilidade no sistema com os seus aliados antigos, e voltamos à questão do reposicionamento dos países africanos, porque se diz que não existe almoços grátis. Está fragilizado hoje, vê o continente africano mais uma vez como uma fonte de receita. Mas o que é mais grave, Cândido, permita-me só fazer uma extensão interpretativa a isso que o Raimundo diz muito bem. Porque já está há muito tempo. De facto, o que é de facto mais grave nisso é que todos esses eventos não são ocasionais, são realmente resultado de um plano de projeção do próprio Estados Unidos em relação ao modo como interpreta as próprias dinâmicas geopolíticas do mundo. Porque isso circunscreve
subscreve exatamente aquilo que está na nova estratégia de segurança e de defesa do próprio Estados Unidos da América. O que significa que, a não ser que os Estados Unidos seja de facto derrotado nesse seu plano de projeção geopolítica, provavelmente as suas incursões não vão parar e vai estender e transversalizar muito mais aquilo que são exatamente os interesses de incursões militares nesses estados, a nível da América do Sul, a nível do Oriente Médio, e pode ser que isso de facto acabe exatamente também chegando ao continente africano. Estas intervenções fragilizem os Estados Unidos da América. Definitivamente. Nós temos, inclusive, uma leitura muito interessante, que é obrigatória no curso de Relações Internacionais, que é a leitura do professor Noam Chomsky, que é exatamente a ideia de que essas incursões, no longo prazo, podem garantir uma espécie de derrube do próprio Estado americano, que é a leitura de que isso pode realmente determinar a sobrevivência ou essa dimensão continuada da hegemonia dos Estados Unidos dentro do próprio sistema internacional. Agora vamos ouvir o Dr. Joaquim Jaime. Ele descansou muito. Eu partilho. Partilha da mesma visão ou tem um ângulo diferente? Não, obviamente, se a presidência tivesse as mãos de um país... Você pode acreditar que Angola terá, por exemplo, uma mão nos bastidores, com o presidente João Lourenço a servir de ponte de uma diplomacia meio oculta? Potenciar o presidente Nguema neste aspecto. Uma espécie de conselheiro ad hoc, né? Sim. Para o presidente Nguema. Sim, Angola teve uma projeção extraordinária. Aliás, porque o grosso da organização está em África. Os países com maior projeção a nível dessa organização também estão em África. Repara, a nível das Caraíbas, o único país que não está sob a influência direta norte-americana é Cuba. É Cuba, é o único. Senão, todos aqueles outros países estão na influência direta norte-americana. De algum modo, não têm vontade própria a nível da política externa. E se formos para o Pacífico, a situação também não foge muito. Vamos lá ver, né, não misturando nisso tudo, Timor-Leste, mas os outros países quase sem qualquer expressão. Então, a força e o futuro dessa organização está mesmo aqui no continente africano. O Timor-Leste não vai dar sinais de estabilização? É só Timor-Leste. O Timor-Leste. Sinal de estabilização também em função das suas relações no âmbito da CPLP. Sim, no âmbito da CPLP. Então, um grande país como o Brasil e um país como Angola. O Brasil e Angola, efetivamente, são os grandes pontos de equilíbrio da CPLP, porque na CPLP era para ser transformada numa espécie de Commonwealth, ou aquela organização dos países francófonos. Mas Brasil e Angola impediram que a CPLP se transformasse numa espécie de clube de ex-colonizados sob a alçada do antigo colonizador. Infelizmente, a CPLP, a situação foi diferente, o presidente José Eduardo Santos não permitiu isso, e do outro lado, o Brasil também não permitiu isso. Tanto é que a voz mais sonante dentro da nossa organização não é de Portugal. O Brasil continua a ser um país extremamente importante dentro da nossa organização. A nível do continente africano, Angola é o país que melhor consegue manobrar as coisas. Então, eu não vejo bem... Vamos dar o benefício à dúvida, mas o presidente Nguema, fisicamente debilitado, já muito... Vimos-los cá em Luanda, o presidente João Lourenço teve que auxiliá-lo, teve que ampará-lo. Não basta ter bons conselheiros, estar bem rodeado. Cognitivo e fisicamente o indivíduo também tem que estar bem para poder avaliar melhor as decisões, as sugestões que lhe são colocadas, uma grande capacidade de olhar para a universalidade dos temas e poder escolher a melhor decisão entre várias sugestões que lhe forem colocadas. O presidente João Lourenço fisicamente, cognitivamente está bem. Independentemente da perspectiva de sugestões que lhe são colocadas, tem capacidade para poder discernir, olhar para o mundo com os seus próprios olhos. Quando uma figura com a idade do presidente João Lourenço faz mais de 5 horas numa cerimônia de condecoração, é porque fisicamente responde às expectativas.
ele se exercita. E então ele fisicamente está bem. Nota-se pela postura dele. Eu estava aqui sentado durante as condecorações todas, ele em pé, durante o processo todo. E isso projeta segurança, Sim. projeta estabilidade. Porque os sujeitos também são avaliados em conformidade com o desenho físico que projetam. E o desenho que vem da Guiné Equatorial não é bom. Para os desafios da nossa organização, pela influência das antigas potências coloniais sobre a nossa organização e, sobretudo, sobre os países fora da África, Caraíbas e Pacífico, são países frágeis. E repara que estão coincidentemente na nova esfera de influência, no âmbito da agenda de segurança nacional que o Efraim disse aqui. Se formos ler a nova estratégia de segurança nacional e a estratégia de defesa nacional norte-americana, estão voltados justamente para essas duas regiões. Para o Pacífico, porque é a partir de lá onde se projeta força naval para poder controlar as estradas marítimas. Sim. E controlando as estradas marítimas significa um bloqueio econômico à China. Aqui na América Latina e Caraíbas, inclusive, é voltar àquela doutrina Monroe na versão Trump. Transformar tudo aquilo numa esfera de influência norte-americana com um único objetivo: afastar a China do continente sul-americano. Conseguiram no Panamá, pressionaram o governo panamenho por causa do canal do Panamá. Sim, a rescindir o contrato com a China aí no canal do Panamá. Sim. O Tribunal Constitucional do Panamá foi pressionado a declarar inconstitucional o acordo. Hoje o Panamá está a sentir falta de 4 bilhões de dólares anuais que a China pagava. Que a China pagava. Vimos o que aconteceu na Venezuela. E, contrariamente ao que o Raimundo diz, aquilo não foi uma captura, foi um sequestro. Capturam-se bandidos, né? Fugitivos. O presidente Maduro foi sequestrado. Ele e a sua esposa foram sequestrados. Aquilo é um crime, uma violação à Carta das Nações Unidas. Venezuela, por quê? As maiores reservas mundiais de petróleo, como disse o Raimundo. O argumento é que liberava a carteira de droga. Não há nenhuma evidência. Eles próprios já disseram que já desistiram disso. Sim. Tanto é que o Trump quer ganhar tempo, que é para fabricar novas acusações. Ele não está sem acusações, Infelizmente, hoje estamos a compreender melhor o que é a democracia na perspectiva ocidental. Doutor Joaquim Jabé, agora, como acreditar nesta organização no futuro, quando grande parte dos países a nível da África tem uma fragmentação de ligação? É possível vamos ter que transformar. Esperança. Vamos ter que transformar esta organização. Uma espécie de divisão entre. Vamos ter que transformar essa organização numa União Africana B. Esta é a lógica. Sim, é esta a lógica, porque o futuro desta organização, e todos nós compartilhamos a mesma ideia, que a presidência de Angola deu vida à organização, porque conseguiu tirá-la dessa esfera de influência em que elas se encontravam. Da associação para a organização. Exatamente, da associação para a organização. Trouxe-lhes mais para aqui. E Angola deixou um conjunto de recomendações que devem ser cumpridas. Obviamente que nem tudo se diz no discurso, nem tudo é publicado, há coisas que são classificadas, mas nós temos que caminhar no sentido de transformar esta organização num bloco. Só seremos efetivamente fortes dentro dessa organização se ela progredir para um bloco. Porque quem mais precisa efetivamente dessa organização são os países que estão na região do Pacífico
e na região das Caraíbas, porque são eles que estão numa situação de soberania ameaçada o tempo todo. Em África podemos ter nossas divisões, temos nossas fragilidades, podemos estar sob influência de um ou de outro grupo, mas temos maior força de discussão e essa é uma das virtudes também que o presidente João Lourenço introduziu a nível da União Africana, que é para sermos capazes de discutir os nossos interesses, as nossas agendas em bloco no âmbito dos nossos interesses comunitários. E essa perspectiva viu-se cá em Angola, no âmbito da Cimeira União Europeia, União Africana, e também evoluímos num patamar em que o conteúdo das agendas hoje terá que refletir os interesses transversais no âmbito da Agenda 63 da União Africana. Então, o futuro dessa organização depende muito da força dos países africanos. Oxalá se consiga prestar a melhor consultoria, a melhor assistência à Guiné Equatorial, porque o presidente Nguema, eu, de modo muito particular, não me oferece muita confiança, e o vice-presidente, que é o filho dele, pelo histórico que ele tem, não é um sujeito que vai levar a sério as coisas. Ele parece mais um cowboy, desculpa a expressão. Sim, como disse o professor, um filhinhozinho de papai. E é muita responsabilidade que é para estar nas mãos daquele jovem, porque na prática é ele o presidente daquele país. Porque ele o presidente poderá contar com subsídios do Dr. Joaquim Jaime? Não, ele terá de ser extremamente assessorado pelos principais líderes do nosso continente. E, em princípio, o Presidente da República, João Lourenço, certamente vai ter que ter essa responsabilidade de não permitir que o seu legado seja efetivamente desfeito, que o esforço diplomático feito por Angola, no sentido de procurar reconstruir, porque o que Angola começou a fazer é um processo de reconstrução dessa organização. Encontrou em retalhos? Em retalhos, era para ser um clube de pequenos países que dependem de ajuda para sobreviverem. E o presidente João Lourenço, com a presença de Angola, levou uma nova perspectiva. Fez lembrar que há uma soberania para ser definida. Fez lembrar que essa soberania depende da autonomia econômica. Fez lembrar que a autonomia econômica depende da industrialização. Não basta ser um país soberano, é preciso sair da perspectiva da colonização econômica, porque tem sido efetivamente o maior legado da colonização até hoje, a colonização econômica, uma continuidade da colonização, mas por via do controle econômico, porque o controle econômico acaba também condicionando as decisões políticas. Quem controla a economia, controla a política. E o presidente João Lourenço leva efetivamente essa perspectiva da industrialização, do desenvolvimento econômico, de um processo de reestruturação dentro dessa organização, e eu julgo que os países africanos terão um papel extraordinário no futuro dessa organização, porque se os países africanos largam essa organização, ela desaparece com o tempo. E olha só para dar um acréscimo... E no acréscimo eu fazia também um acréscimo de uma pergunta. Vamos lá, então, posição da coincidência. Não, faça o acréscimo. Sim, porque veja, nós aqui conseguimos organizar a Cimeira União Africana, União Europeia. Mais de 20 chefes de Estados europeus estiveram em Angola. Isso demonstra uma credibilidade política e republicana. Integridade, organização, e não é, capacidade logística. E não é pouca coisa. E um respeito particular pela liderança. E quando tu consegues perceber, se eles vêm para cá, é porque eles já perceberam que o outro lado não está bom. A América, as relações com a América são tratados como, e tornaram-se vassalo ao longo desse tempo todo, são tratados como Zé Ninguém, não tem palavra. Perceberam, então vamos para o continente africano, é o que nós deixamos. Como é que está? Países não estão estruturados, continuam a desordem, continuam a lutar entre eles, tudo mais, etc. Quer dizer, é entropia, desorganizar para aparecer o herói. É o que está acontecendo, então, que eu não vejo, sinceramente, um menino mimado como esse, que ao longo do tempo ficou a viajar de avião de um lado para o outro, a desfrutar das benesses, enquanto o povo carece de quase tudo. Ele liderar uma organização como essa, mas
certamente também Experiência do mais velho. Não, Teoria africana de que... O mais velho aqui neste caso é Angola, tem que ser assim. Ou seja, ao passar o testemunho, alguma coisa deve ter ficado lá nas entrelinhas, até porque o Chicote também tem um papel muito forte nessa organização, Jorge Chicote, não é? Esperemos nós que lá não na ponta do iceberg, mas debaixo do iceberg mesmo, Angola não deixe que o legado seja jogado às traças. E esse papel tem que ser feito e esperemos nós que isso aconteça, porque em sã consciência não temos como confiar no seu Teodoro, seu filho, de que há de consolidar tudo que foi conquistado ao longo desse período. Isso seria um desperdício enorme para a organização. Agora faço o meu acréscimo. Por favor. Perguntando-lhe como é que andam as relações económicas sul-sul neste bloco, nesta organização. Veja, as relações sul-sul é que está. Quando eu disse há pouco tempo eu disse no início de que a China às vezes faz o papel de gato, não é? O gato, quando há um incêndio, é o primeiro a fugir. E quando termina o incêndio, ele chega. Sabemos da potência. A China está aí. Ele não fala, está lá nos bastidores e tudo mais, etc. É preciso que apareçam mais. Essas relações sul-sul, exatamente, dependem de alguma forma da boa vontade ou de uma consolidação das grandes potências, firmarem-se, não é? E não fazerem papel de faz de conta. Porque se assim não for, o bloqueio que aqui está, que os Estados Unidos estão a fazer ao longo desse período, não é uma coisa, isso é política. E todos já sabem que faz parte da segurança política, econômica, estratégica dos Estados Unidos da América. Eles nos deram, está aqui. O que nossa questão é essa. Agora, cabe a nós, não é, escolhermos quem são os parceiros confiáveis para que possamos erguer. Eu tenho defendido, em todos os programas quase, que a África precisa de uma segurança. E segurança de verdade. Não é AK, não é FACA, não é G3, mas segurança mesmo. Ou ainda existe o G3? Existe, G3. Existe. Se está a combater com FACA, G3 não vai existir. Ainda existe. G3 é alguma localidade ainda é. Bom, para as crianças, alguns não sabem. Mas a África precisa investir nisso. Nós temos aqui, essa organização era uma associação. Angola tomou a presidência, passando para a organização. Levar para um bloco é necessário que vários itens estejam na pauta. A segurança também tem que estar em pauta. A infraestrutura, a educação, não é? Quando falamos em infraestrutura, tem a educação, alimentar, está tudo incluído. Então, quer dizer, para transformar em algo sólido. Agora, o Sul-Sul, infelizmente, ainda depende da boa vontade ou da cooperação, daquilo que é o respeito ao direito internacional, que todos os dias é violado. A Carta da ONU não é respeitada. É só verificarem que há mínima chance de envolvimento. Os camaradas vão lá e boicotam, porque não podem avançar mais do que isso. Então, é isso. É preciso os nossos parceiros, as nossas cooperações, sejam muito bem escolhidos para que possamos desenvolver. E o que acontece também, o que tem acontecido conosco aqui, particularmente no país africano, que somos quase que maioritários no bloco, os acordos são feitos quase que com água no joelho. Com água no joelho, estás aí quase a sufocar, ela assina, ou assina, só vais morrer. Aí o sujeito vai lá e assina. Quando tu descobres o acordo, só desvantagem e menos vantagem. Como alguém que vai à procura de um posto de trabalho, de uma oportunidade de emprego, e quando está aflito, não consegue discutir os pontos. Não consegue discutir. É o que tem acontecido com nossos acordos. Então, quer dizer, é preciso que nós possamos ter essa robustez. A organização está aí. Teve boas iniciativas, a União Europeia aceitou, acatou, negociou conosco nesse quesito. Então é preciso que possamos dar um prosseguimento a essas atividades, porque senão, infelizmente, vamos continuar na dependência e a África precisa mesmo armar-se, é preciso pensar em armamento. Colocar aqui fábricas, não é? Fábricas fortes. Está aí o Irã está a ser um exemplo. E eu disse até num dos programas aqui, o que o Irã está a aguentar com os Estados Unidos da América e o Israel, tu juntas a África, América Latina, Caraíbas e Pacífico, não aguentariam um dia. Não aguentariam um dia, porque não temos nada. Lá no mato chamamos de Cadambumbe, quando um gafanhoto chega à época do está lá debaixo da forma. Há um arsenal nestes países?
O arsenal bélico. Vamos perguntar, doutor. Vamos voltar. Tá bom, vamos deixar isso. Vamos deixar isso para os próximos programas. Vamos deixar o Ok. Falou-se aqui da cooperação Sul-Sul. Sim, eu gostava também de perguntar-lhe, o presidente João Lourenço fez referência à juventude. Há uma juventude que emerge com responsabilidade e está a falar aqui o professor Américo, que o filho do presidente Teodoro Obiang Nguema não oferece alguma identidade construída. Há uma juventude que emerge, que dá confiança para o futuro que se pretende. Estas referências foram feitas no discurso do presidente João Lourenço. Calombe. O leão é carnívoro, mas não come o seu próprio filho. Quer dizer o quê? Isso eu quero dizer, em África, defende-se muito que é um continente jovem que precisa de uma liderança mais rejuvenescida. Mas quem continua no poder são efetivamente os idosos, os velhos, em Não, algumas receio de circunstâncias. entregar a responsabilidade a alguns jovens e depois disse aqui o professor Américo que andava tanto de avião e agora como confiar um poder a esses jovens? Não, é porque nós temos que construir um modelo de disciplina e essa disciplina é promovida com a educação. E frisou muito bem que o professor falou na perspectiva da educação. Se nós continuarmos a debruçar que em África o nosso sistema de educação é debilitado, claramente que nós vamos ter consequência na promoção do famoso capital humano qualificado. Este jovem que aí está é efetivamente o filho do presidente. E sendo o filho do presidente, ele incorreu em algumas práticas que ferem até mesmo a integridade da soberania daquele país. Já foi acusado muitas vezes de corrupção, tráfico de droga. E claramente que um indivíduo que não promove a questão do patriotismo a nível do caso, me refiro à Guiné Equatorial. Agora, recebendo esta responsabilidade, porque ele tem o famoso poder paralelo, o pai é presidente, as condições debilitadas em que se encontra o pai, com devidas aspas, não tem muita permissibilidade de atuar em projetos estruturantes. Agora, aqui o fundamental... Então, chama-se a responsabilidade aos jovens que estão hoje nas lideranças políticas no sentido de terem uma outra consciência. Claro, a questão da consciencialização, e isso se promove, digamos assim, volto aqui a repetir, com a disciplina, com a responsabilização dos autores em função dos atos públicos. Porque nós queremos promover uma África sã, é preciso nós termos uma liderança que promove o bem-estar. E essa promoção do bem-estar faz-se com a promoção de uma educação de qualidade. E reclama-se muito a perspectiva da falta de industrialização. A industrialização deve ser acompanhada com capital humano qualificado. Porque ainda que nós consigamos, digamos assim, industrializar a África, hoje o fator tecnologia é fundamental. E só se fala de tecnologias funcionais quando existem grande robustez do ponto de vista do capital humano. E a África tem sofrido muito com essa questão da educação. E depois vejamos que a maior parte dos países que fazem parte, digamos assim, desta combinação dos três continentes, são países que são considerados do sul global. O sul global é a perspectiva da ideia dos países em via de desenvolvimento, os famosos países periféricos, trazer aqui a nova perspectiva de que não podemos deixar ninguém para trás, que o desenvolvimento global deve-se ter em conta até mesmo os tais famosos países do terceiro mundo, que hoje são considerados como países em via de desenvolvimento. Porque agora aqui tem uma outra problemática que poucas vezes se debruça. Qual é? É a questão, digamos assim, da soberania da maritimidade. Os próximos conflitos serão no mar. O mar será um grande vetor da segurança dos Estados. Já está sendo. Grande vetor. E isso é o que os Estados Unidos estão a fazer, porque os Estados Unidos entendem. Se aplicar bem a geopolítica do mar, vai conseguir travar o desenvolvimento não somente da China,
e a perspectiva da rapidez que a Rússia tem a nível dos seus proxies ou dos seus aliados. Vê o que tem estado a acontecer a nível dos BRICS. Que os BRICS é um bloco econômico que surgiu para contrapor as ideias ocidentais do ponto de vista da economia mundial. Calão, a África do Sul foi impedida de participar na reunião do G7 em França. Por quê? Porque a África do Sul faz parte dos BRICS. Quer dizer, nós estamos a ver um mundo cada vez mais, digamos assim, numa perspectiva de perigo, até mesmo da combinação dos interesses globais. Quando, por fazer parte de um bloco econômico que não está alinhado aos ocidentais, faz com que o país africano não participe. Então também não vamos ter os Estados Unidos a participar do Mundial, né? Já que a Rússia foi vetada pela FIFA. Não, os Estados participar em torneios da... Os Estados Unidos está a realizar o Mundial. Sim, se houve uma aplicação de uma medida se em relação à Rússia... houvesse uma igualdade, um respeito... Mas aqui, sim. Todos os dias, a nível do sistema internacional, é violado. Não há o princípio igualitário. Não, isso é uma utopia, isso é uma questão de narratividade. Agora, do ponto de vista prático, da realpolitik, diz que os mais fortes vão procurar sempre suborganizar os mais fracos. Daí que os Estados Unidos da América entendeu todos os dias violar o famoso direito internacional. A razão pela qual eu volto aqui a reafirmar que a Organização das Nações Unidas, que tenha o seu principal pressuposto a salvaguarda dos interesses da paz global e concomitantemente dos direitos fundamentais ou dos direitos humanos, hoje quase assim está em água de bacalhau, se assim podemos considerar. Está em via de extinção. Não, claramente é preciso a sua autorreconfiguração. Okay. Agora, enquanto existir esse antagonismo a nível da superpotência, a sua autodeterminação fica em causa e, claramente, os países periféricos serão os mais afetados, até do ponto de vista econômico. Cândido, permita-me, por favor. E é exatamente por causa disso que a presidência de Angola foi tão relevante. Porque as grandes fragilidades das organizações hoje não decorrem só da relevância, da credibilidade das próprias lideranças, mas também das próprias mutabilidades a nível do próprio sistema internacional. Nós vemos que até o reduto simbólico da ONU como o principal promotor e o grande conservador das grandes agendas multilaterais do ponto de vista das diplomacias acaba exatamente estando soterrada por aqueles que são os interesses estratégicos e incursivos dos Estados, sobretudo daqueles Estados que, do ponto de vista da própria gestão das dinâmicas multilaterais e das dinâmicas da própria coordenação dos interesses geoestratégicos globais, acabam exatamente estando acima. E é exatamente por causa disso que a leitura de Angola é uma leitura muito interessante no sentido de que reposiciona essa lógica da multilateralidade ativa e de alguma maneira estrutura uma organização que persegue aqueles que são os objetivos alinhados e paritários para a consecução de uma organização que de facto consiga responder àqueles que são os desafios atuais das grandes mudanças do tempo. E isso imprime, de facto, uma leitura muito interessante a nível do modo como Angola percepciona a própria dinâmica das grandes mudanças geopolíticas, um pouco por causa disso que o Raimundo fala, que é das grandes soberanias marítimas, porque nós começamos a perceber, de facto, que há um movimento, inclusive dentro do continente africano, muito forte em relação àquilo que é a captura das próprias estradas marítimas. Vejamos, por exemplo, que há um interesse muito presente de Israel em relação à necessidade de apoiar uma institucionalização da Somalilândia que decorre exatamente do seu interesse em relação ao porto de Bab el-Mandeb. E porque esse porto, de facto, leva para o Mar Vermelho e há um interesse de Israel em relação ao controle do movimento comercial que se estabelece exatamente no Mar Vermelho por causa das grandes movimentações geopolíticas e geoestratégicas que se fazem naquela região, há então esse interesse dos próprios Estados em relação à África. E isso pode, de facto, condicionar substancialmente a própria soberania dos Estados africanos. E por causa disso, trazer à liça esse debate sobre as grandes soberanias dos Estados é importante na medida de que, de facto, preserva a integridade dos próprios Estados, quer do ponto de vista da sua própria integridade territorial, quer do ponto de vista do modo como eles se projetam exatamente no próprio sistema internacional. Ok. Joaquim Jaime, olhando para a juventude, ainda nesta questão, feita a referência pelo presidente João Lourenço, nota-se que Angola tem estado, de facto, a confiar
muitos jovens. Estamos a olhar para o Presidente da Assembleia Nacional, são governadores. É pensando já na futura liderança da juventude nestas organizações regionais e, sobretudo, organizações que acabam por dar um outro impulso às grandes potências mundiais? Angola tem tradição nesse aspecto, não é uma perspectiva nova. Estamos lembrados que o presidente José Eduardo Santos, das Nações Unidas, tinha muito jovem quando fez o seu primeiro discurso, quando representou Angola. Sim, vamos deixar mais lá para os primórdios do nacionalismo angolano. Eram todos muito novos. Os mais velhos eram quem? Agostinho Neto, Alden Roberto, aqueles mais velhos do processo dos 50, os grandes líderes do MIA, que eram mais velhos. O resto eram jovens. Haviam jovens que foram parar a cadeia aos 17 anos. Já eram nacionalistas aos 17 anos, já tinham essa consciência. Isso decorre também da nossa forma de educação em África. Nós temos uma educação iniciática, em que os mais velhos tiram sempre um período do dia para conversar com os jovens. Não só para contar como é que foi o dia, cada um tem que conhecer a árvore da sua família, o pensamento da sua família, como ser um bom filho, como ser um bom pai de família, como ser um bom líder. E o mesmo acontece também em relação às meninas. Então, muito cedo, o jovem atinge a maturidade. E isso fez com que o nacionalismo angolano fosse efetivamente integrado por muitos jovens. Está aí a tia Inga, era uma adolescente, Irene Cohen, Paim. Então acredita que essa juventude que hoje está na liderança política angolana não poderá claudicar, não? Precisa continuar sendo acompanhada. É necessário sempre, os testemunhos de Jeová dizem pastorear, né? Quando o líder religioso vai sempre visitar, é necessário sempre acompanhar, porque há determinadas dinâmicas históricas que os jovens precisam compreender melhor com os mais velhos. E a forma como se vê o mundo depende como cada um constrói a sua própria história. Eu estive a ouvir o Africa Magazine da Rádio Nacional de Angola, estava lá dois nacionalistas, o mais velho Ventura e um outro mais velho também, que o nome aqui me escapa, que era do Angola Ritmo, e fizeram-nos chamadas de atenção, dois mais velhos, um está com 98 anos, mais ou menos isso, fizeram-nos chamadas de atenção sobre o atual contexto geopolítico, baseado na sua própria experiência, mas foram chamadas de atenção com muito sentido. Dizer, o colono foi, mas ele está atento. Não se distraiam com bebedeiras, com festas, com discotecas. E o mais velho Amadeu Amorim disse, é necessário preparar o jovem politicamente. Não basta dar academia, politicamente. Na savana, cada um sabe quem é o animal que lhe come, desde pequeno. A zebra já cresce. Quem nos come é o leão. A hiena às vezes é atrevida. Cada um cresce assim. Então essa preparação política que tem que ser feita aos jovens inclui essa preparação da geopolítica na sua dimensão histórica. Nas nossas relações históricas que antecedem a construção dos nossos estados. Os inimigos são permanentes, eles podem mudar a forma como se apresentam, como se apresentam, mas os interesses, as grandes agendas não mudam. Então, a juventude em África está qualificada academicamente, precisa efetivamente receber educação política. Não só político-partidária, mas uma educação política que permita ver o mundo como um todo. Político social. Exatamente. Para poder saber interpretar estes fenômenos que estão a ocorrer. Vamos ver uma coisa. Por que razão é que há muito interesse no Congo Democrático? Numa agenda nova.
Não é uma agenda, é uma agenda antiga. Agora, se o jovem de hoje não receber educação para poder interpretar o Congo democrático, ele tem que fazer uma interpretação do Congo, uma interpretação histórica. E qual é o papel que a Angola sempre desempenhou? Se a gente fala com os mais velhos, da Lunda Norte, Lunda Sul, Mochico Leste, eles conseguem nos contar isto, sem ir para a escola. Vamos falar de Tchombé, Kasavubu, Lumumba e tudo isso vão contar-nos. Entende? É esta educação que eu acho que é necessária, porque os nossos receios em relação a um Nguema Filho decorre dessa falta dessa educação, porque o comportamento dele, de menino mimado, é clara demonstração de que ele não recebeu esta educação histórica e política para saber se posicionar. Então, o discurso do presidente João Lourenço ontem, quando ele falava da nova forma de colonização e com exemplos concretos, decorre dessa educação política também. Ok. Dr. Joaquim Jaime, tem 2 minutos para fazer a consolidação. Vamos a como é o mais velho. Mais velho que sola. Vamos começar no Frei Camate, as considerações em relação àquilo que foi aqui discutido quanto à presidência de Angola. Bom, já dissemos, Cândido, a presidência, do ponto de vista de avaliação, é positiva, exatamente porque conseguiu traduzir um nível de credibilidade e de relevância da própria organização, as próprias ações desenvolvidas por Angola a nível daquilo que são os eixos centrais que determinou para a sua presidência, conseguiram ter uma prossecução e uma consecução estável no modo como obviamente entendeu a projeção da própria organização dentro dos grandes espaços de influência, e isso de alguma maneira é um bom sinal. O que esperamos é que definitivamente haja da parte da Guiné Equatorial um interesse muito mais transversalizado, voltado exatamente para a necessidade de garantir essa continuidade das ações desenvolvidas por Angola e de conseguir exatamente cumprir aqueles que são os desafios identificados a nível desse pelouro do presidente João Lourenço. De resto, os desafios são permanentes e é importante que a própria organização consiga se estabelecer dentro daquele que é o propósito central de conseguir, obviamente, garantir aquilo que é a consecução dos objetivos estratégicos aos quais exatamente a própria organização se propõe. Ok. Raimundo Gonçalves, eu quero ser também o último. Okay. É preciso chamar aqui a liça que o contexto atual determina trazer a juventude a pensar seriamente sobre a segurança regional e a segurança global. Porque enquanto existir essa hibridade da estabilidade a nível do sistema internacional, o efeito será efetivamente cascata. Para dizer que Angola, enquanto esteve nessa presidência pro tempore da OEACP, conseguiu consolidar aquilo que é a sua ideia relativamente a esta organização, saiu de uma organização pedinte para uma organização mais contextualizada do ponto de vista dos projetos estruturantes. A casa está organizada, agora passou, digamos assim, o legado para um outro país, mas é preciso dizermos, a passagem não significa deixar o legado a só. É preciso acompanhar este novo país que pegou a presidência rotativa, em função também de muitos assuntos que já apresentamos da sua fragilidade interna, para que então os seus objetivos estruturantes a nível dessa organização sejam uma realidade, em função dos novos desafios globais que a própria geopolítica nos apresenta. Professora América Sol, o bolo já está feito, disse em instantes, já tem cereja, falta apenas cortar as fatias. Tá, já está. É preciso que fique claro que o nosso desânimo com a liderança guineense não vem do nada. Não vem do nada, é só olhar para o histórico, não é? Para o histórico, isso conta em geopolítica, em relações internacionais. Tu, para confrontares um sujeito, precisa de um ethos. O ethos é o caráter, é a própria pessoa. Algo está feito, mas Angola tem uma responsabilidade. Ele tem que vigiar, não é aconselhar, e para que tudo aquilo que foi construído ao longo desses 3 anos não caia no desuso. Falamos em juventude. Quando falamos em jovens, estamos a falar masculino e feminino. As mulheres
não é? As mulheres precisam ter um papel cada vez mais ativo, não é? No continente africano, em todos os países, em todas as esferas, partidárias, políticas, porque elas são a maioria em tudo. Nas escolas são a maioria, são as que mais terminam a universidade. Então, por que não lhes dá essa oportunidade? O mundo afora está consolidado que o mesmo trabalho que o homem faz, a mulher também faz. Mas na hora de receber, a mulher ganha muito bem do que o homem. Então é preciso que esta inclusão também seja real, não é? Que possamos, no futuro muito próximo, estarmos aqui, por exemplo, numa mesa como essa, não só homens, mas também 2 mulheres aí, ou pelo menos uma para a inclusão. Será que não tem capacidade para isso? Tem. Estamos no Março Mulher, estou aqui de rosa exatamente para homenagear esse projeto, esse processo. Então, esperemos que a África olhe para isso. O pessoal está aí a soltar alguma risada, mas é preciso sermos muito realistas. A inclusão faz com todos. Quantas presidentes mulheres temos no continente africano? Tivemos a Joyce Banda, temos agora a presidenta Namíbia. Aproveitando, não roubando a palavra do Dr. Jaime. Não roubando o Dr. Jaime, só para acompanhar essa estratégia do mais velho. Eu fiz uma análise minuciosa. O Irão está a usar as mulheres do ponto de vista técnico-científico para a questão da fabricação dos drones. Está a ser uma grande resiliência daquele Estado. Então é importante alisar as mulheres. Nós temos tido painéis com a China. Sim, eu sei que tem acontecido, mas não pode ser. Temos uma política no feminino que é fixo, mas aqui também nós precisamos dessas vozes. Eu sei que pivôs aqui TPA temos, sim senhora, a esse processo, mas eu falo de forma global. No Além Fronteiras temos estado, é claro que a TPA tem esta se conhecer algumas senhoras, não obstante esse golpe de misericórdia dado indireto. Doutor Joaquim Jaime, mas não falou do Arsenal, doutor Joaquim Jaime. Para consolidar e terminamos já. Sim. Tem 2 minutos. A África precisa ter várias autonomias e é preciso libertar-se da continuidade da colonização e hoje na forma do condicionamento da nossa própria agenda de desenvolvimento, condicionada pela misericórdia do assistencialismo por via das ONGs e as ajudas ao desenvolvimento, e que são ajudas que nos condicionam, nos impedem de avançarmos. E vemos como é que o Trump nos chantageou com o encerramento daquela agência de ajuda norte-americana que deixou-nos de braços atados. E foi uma jogada estratégica de modos a que fôssemos lá a Washington e receber das mãos dele o draft daquilo que é a perspectiva dele com cada um dos nossos países. A África tem que pensar na sua própria segurança. Temos que pensar num instrumento de defesa coletiva, uma espécie de OTAN africana. Porque aquilo que está a acontecer no Irão, repara que os Estados Unidos e Israel são capazes de fazer 300 ataques diariamente. A África teria sucumbido. É onde? E subscrevo o professor Kissola. Nós não estamos a ver nenhum bloco regional capaz de suportar tamanha agressão. O arsenal existente, doutor. Nós desinvestimos na indústria militar, cada país alcançou a paz, nos tornamos liberais e a primeira coisa que fazemos quando nós vamos ao Orçamento Geral do Estado é ver a rubrica de defesa e segurança. É muito dinheiro para os militares, é muito dinheiro para os militares. Se no Irão tivesse uma sociedade civil crítica ao investimento militar, hoje o Irão já teria sucumbido. Quer dizer, o Irão é a prova inequívoca de que nós temos que pensar numa indústria militar africana. Então, está a defender que é chegado o momento da África ter uma OTAN? Sim, uma espécie de OTAN. Temos que ter uma espécie de OTAN. Eu já disse várias vezes, costumo repetir, há uma agenda dos anos 50, no início da Guerra Fria, que era para ocupar a região sul do continente, do Oceano Atlântico. Do lado sul-americano, Brasil e algumas potências impediram na altura. E deste lado foi a presença soviética, naquela altura, no início do processo de descolonização, dos movimentos independentistas, que tornou inviável esse projeto. Esse projeto não foi rasgado. A Argentina de Milei já autorizou o estabelecimento de base americana lá. Agora estão a ver qual país da costa sul atlântica, no lado da África,
vai receber essa base militar. E esses países estão desde a África do Sul até a Guiné Equatorial, incluindo Angola. Para concluir, Dr. Jaime. Por isso, nós temos que estar atentos, estudar o conflito no Irão não apenas como uma guerra, mas como uma extensão do processo de dominação colonial, cuja agenda não foi eliminada. E nós temos que estar atentos em relação a isso. Obrigado aos 4 por estes subsídios dados em relação ao balanço no a seguir, o balanço da presidência angolana na OACP, que ouvimos e vimos o presidente Lourenço a dizer que vários pontos foram avançados e que agora esta presidência estará sob as mãos da Guiné Equatorial do presidente Teodoro Obiang Nguema. Contamos com as presenças de Américo Quissola, especialista em relações internacionais, Efraim Camate, especialista em relações internacionais igualmente, Joaquim Jaime, especialista em políticas públicas e Raimundo Gonçalves, especialista em relações internacionais. Agradecemos a si que nos acompanhou. Estaremos juntos pela semana com outra temática, com outro assunto para ser discutido na TPA. Sempre o seu canal de eleição a colocar cada tijolo neste edifício, digo, neste edifício que se chama Angola. Boa tarde, estamos juntos.